Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te adoro, eu te louvo, eu exalto o teu nome. Eu declaro, Senhor, a minha dependência de Ti, declaro que não sou nada, que não tenho nada, que não sei nada, mas que o Senhor pode me usar com intrepidez e ousadia nessa noite, Pai. Trazendo revelação da Tua palavra para abençoar o Teu povo, Senhor, que está aqui nessa noite. E aqueles que vão ouvir essa ministração através da internet. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua voz seja audível. Que a Tua voz penetre nos corações, Pai. Que as mentes sejam libertas, que os corações sejam abertos. Em nome do Senhor Jesus. Que haja, Pai, poder. Que haja, Senhor, milagres, prodígios e maravilhas. Que haja, Senhor, libertação. Que haja consolo e esperança. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, Apocalipse capítulo 20. Está acabando, falta só 3 ministrações, né? Essa e mais 2, para encerrarmos o Apocalipse, o desvendando o Apocalipse. E o capítulo 20 é um capítulo muito polêmico. Talvez seja o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Na verdade, entre os teólogos, entre os estudiosos, não há um consenso da interpretação do capítulo 20, versículo a versículo. Então, eu vou falar aqui do que eu entendo, amém? E do que a palavra me dá base. Mas eu quero deixar claro que eu não tenho problema nenhum em amanhã reconhecer que errei. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, nós, como eu falei no domingo, né? Eu em outro tempo falava que não tinha problema comer o sangue. No domingo eu falei, tem problema, a Bíblia diz que tem problema sim, em Atos capítulo 15. Né? Quem não ouviu, pega a pregação, está lá no SoundCloud já e ouve, que você vai ser abençoado. Mas teve uma época que eu falava que não tinha problema, santifique, está tudo certo. Só que não é isso que a Bíblia diz. Só que naquela época eu não tinha essa revelação, amém? Eu não tinha esse conhecimento, não tinha me atentado para isso. Então é assim que as coisas caminham, nós caminhamos para frente, amém? Aleluia! Então nós trabalhamos em cima da revelação que nós temos hoje. Amém? Do que sabemos hoje. E o capítulo 20, ele é um capítulo complicado, mas nós vamos lá, vamos para a luta. Bom, existe uma corrente teológica que se chama pré-milenistas. E eles creem que o milênio relatado no capítulo 20, que nós já vamos ler, ele sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo, descrita no capítulo 19. No capítulo 19, na última vez que nós pregamos o Apocalipse, ele diz Jesus voltou, aleluia? Naquela hora Jesus voltou. E os pré-milenistas creem que o milênio começa após a segunda vinda. Bom, aleluia. Os amilenistas creem que o capítulo 20 é o início de outra sessão paralela e não uma sucessão cronológica do capítulo 19. Quer dizer, está sendo relatado, mas não necessariamente nessa ordem. O capítulo 19, ele nos leva ao fim da história, ele nos leva ao juízo. O capítulo 20 de hoje, ele retorna ao começo da dispensação e relata tudo de novo. Nós já vimos isso várias vezes no Desvendando Apocalipse. Nós já vimos várias vezes que conta uma história e daqui a pouco volta e conta de novo, de outro ângulo, de outro quadro, podemos dizer, ou de outra tela. Assim, a conexão entre o capítulo 19 e o capítulo 20 é semelhante à conexão do capítulo 11 e do capítulo 12. Apocalipse capítulo 11 anuncia o dia do juízo e Apocalipse 12 descreve o nascimento, a ascensão e a coroação de Jesus Cristo. Como que o juízo veio antes do nascimento de Cristo? Não tem cabimento, amém? Glória a Deus. Estou conseguindo me entender? Estou conseguindo me explicar para que você possa entender tudo que nós vamos estudar hoje? Aleluia. Então, o milênio, ele antecede a segunda vinda de Cristo e não sucede a segunda vinda de Cristo. Como eu falei antes, os pré-milenistas creem que começa depois da vinda de Cristo. Os amilenistas creem que é antes. E eu me enquadro aqui. E eu vou explicar tudo. O capítulo 12,
introduz, presta atenção, o capítulo 12 ele introduz os 5 inimigos da igreja: o dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz, que é a prostituta, amém? E os selados da besta, quer dizer, aqueles que se renderam a Satanás e lutaram contra a igreja. Bom, todos caem junto na mesma hora, mas são descritos em cenas diferentes. É isso que eu quero que você entenda. Todas as vezes que se relata a queda do dragão, do falso profeta, da prostituta e dos ímpios, é tudo no mesmo tempo, só que fala de forma diferente. É como se estivesse sendo filmado por câmeras diferentes o mesmo acontecimento. Amém? Aleluia? A interpretação de um milênio literal enfrenta várias dificuldades. E eu vou descrever a partir de agora. Nós não encontramos essa ideia de um milênio real, 1000 anos, Jesus Cristo reinando 1000 anos aqui na terra. Nós não encontramos essa ideia de um milênio terreno após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos, nem nas cartas de Paulo e nem nas cartas gerais. O milênio fala de Cristo reinando fisicamente neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o reino de Deus é espiritual. Então, a Bíblia ela não apoia esse milênio de Jesus Cristo reinando fisicamente aqui na terra. A ideia de um milênio na terra é uma posição em que os judeus eles se julgam melhor do que os outros povos, e eles eram assim. Então, isso introduz uma distinção entre judeus e gentios. Isso quer dizer entre judeus e o resto do mundo. Mas isso caiu em Colossenses capítulo 3, versículo 11 e Efésios capítulo 2, versículo 14. Por quê? Porque só existe uma igreja, amém? Não é a igreja Bola de Neve, ou a igreja Assembleia, ou a igreja Batista, não é nada disso. É a igreja de Jesus Cristo. Independente se é grego, se é troiano, se é judeu, quem quer que seja. Quem quer que seja que está dentro dessa igreja é uma igreja, só existe uma igreja. Não há como ser povos separados dentro da mesma igreja. Então a ideia do milênio terreno ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpio depois do milênio. Isso está em oposição ao restante que a Bíblia ensina. Em João capítulo 5, versículo 28, em João capítulo 6, versículo 39... Versículo 39, 40, 44, 54. Quer dizer, são vários textos, e no capítulo 11, em João capítulo 11, versículo 24, vários textos que mostram que é uma ressurreição só. E eu já explico. A ideia do milênio cria uma grande dificuldade de convivência de um Cristo glorificado, de santos glorificados. Quem é santo aqui? De um Cristo glorificado, de santos glorificados, no meio de gente ímpia, que ainda não foi glorificado e que nem vai ser pelo jeito. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Como que vai andar santos e ímpios junto com Jesus Cristo reinando? Não há essa hipótese. Como conceber a ideia de que depois de Jesus Cristo reinando 1000 anos, as nações vão se rebelar contra esse rei perfeito? Não há. Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler já já. Como que depois de 1000 anos Jesus Cristo reinando, as nações se voltam contra ele? Não faz sentido nenhum isso. Não tem apoio da palavra. Todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal, amém? Isso quer dizer é para todos. Segue imediatamente a segunda vinda de Cristo. A crença de um milênio terreno, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo, só para os incrédulos. É isso que alguns pregam, mas não é isso que tem base bíblica. Esse capítulo 20, ele pode ser dividido em 4 partes. Repete comigo, 4 partes. A primeira parte, tudo vai fazer sentido para você, amém? Calma aí. A primeira parte é a prisão de Satanás. Satanás vai ser preso. Capítulo 20, versículo 1 diz: Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo
e uma grande corrente na mão. Presta atenção. Satanás tem poder? Fala comigo, gente. Satanás tem poder? Quantos mil anjos desceram para prender Satanás? Quantos? Um anjo. Isso quer dizer, ele fala muito e faz pouco. O poder dele não é assim como publicam aí fora, não. A Bíblia diz, um anjo desceu com a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, aonde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Presta atenção comigo, fala de novo, de 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Para aqui que eu vou te explicar. O que significa a prisão de Satanás? Segundo Apocalipse capítulo 9, capítulo 11, capítulo 20, podemos concluir que o poço, quer dizer, o inferno, nós já pregamos isso, quando o inferno é aberto e sai um exército de gafanhoto deles, né? Isso quer dizer que o inferno, ele pode ser aberto, ele tem uma tampa, ele pode ser fechado e que ele pode ser selado. Amém? E João vê um anjo que tem uma chave do abismo e uma grande corrente. E ele diz que ele prendeu Satanás por 1000 anos. Fechou no abismo até se completar esses 1000 anos. Amados, tudo isso são figuras, símbolos. E eu vou te explicar. Presta atenção. Um espírito não pode ser amarrado por uma corrente. Amém? Prendeu, fechou, selou, são termos que demonstram a limitação de poder. Satanás tem poder, mas é um poder limitado pela corrente que Deus amarrou ele. Isso significa que a sua autoridade e o seu poder foram restringidos, foram limitados. Satanás, ele hoje, depois da vinda de Cristo, você já vai entender, depois da vinda de Cristo, ele não pode mais enganar as nações. Ele engana uma parte, mas ele não engana todos. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo, que ele está fora de cena, mas significa que ele está acorrentado por Deus. Ele não faz o que ele quer. Essa é uma corrente grande. E um cão bravo, quando ele está preso numa corrente, ele pode machucar alguém, ele pode ferir alguém, amém? Mas ele tem um limite de atuação. Ele não consegue ir além do tamanho da corrente. E é isso que Satanás está. Satanás está amarrado. E aqui eu quero chamar a atenção, porque eu também já preguei errado isso. Quando alguém falava, está amarrado, eu falava, tá não, vai ser amarrado ainda. Estava errado, ele já está amarrado. E eu vou te explicar mais. O que significa que Satanás não pode ter mais, ele não pode fazer mais, é enganar as nações. Ele não pode mais. Até Jesus Cristo vir, ele podia enganar a todos. Mas após Jesus Cristo vir e morrer naquela cruz, a ação dele é limitada. A prisão de Satanás tem a ver, então, aprende comigo. A prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda de Cristo e não com a segunda vinda. Satanás foi amarrado na primeira vinda de Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 29 diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Aleluia. João capítulo
12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe, quem é o príncipe deste mundo? Satanás, será expulso, e eu, quando for levantado na terra, quando Jesus Cristo subir, atrairei todos a mim mesmo. Isso quer dizer, a partir da ressurreição e assunção de Jesus Cristo, todos começam a ser atraídos para Jesus. Todos começam a crer nele. As pessoas começam a se converter. Aleluia, glória a Deus. E Satanás não pode fazer nada. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Jesus Cristo fez isso na cruz. Despojou os principados e potestades. Hebreus capítulo 2, versículo 14, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Para que por sua morte, para que Jesus Cristo, através da sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, Satanás, a saber, o diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 12, no versículo 5, ali relata a expulsão de Satanás foi resultado da coroação de Jesus Cristo. Assim, a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo. Amém, queridos? E é isso que o capítulo 20 relata no versículo 2. A prisão ou a restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz, não com a volta de Cristo. E depois da obra de Cristo na cruz, se iniciou a evangelização das nações. Começou a se conquistar as pessoas para Jesus Cristo. Começou a ser implantado o reino de Deus. Amém? Aonde Deus chama ao arrependimento. Aonde Deus fala através dos seus filhos, dos seus servos. Estão entendendo, gente? Aleluia. Glória a Deus. Satanás está restrito em seu poder, no sentido que ele não pode destruir a igreja, Mateus capítulo 16, nem pode impedir que todas as nações recebam e creiam no Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Não há mais como. Não há como impedir o avanço da igreja. Não há como impedir. Quantos de nós vivíamos amarrados nas trevas, no fundo do poço? Quantos de nós vivíamos no mundo da droga, no mundo da prostituição? Quantos de nós vivíamos nas garras de Satanás, e porque um dia alguém nos evangelizou, um dia alguém falou do amor de Cristo, um dia alguém falou: ei, tem salvação, e Satanás não pôde fazer nada. Pode ter grunhido um pouco, pode ter latido um pouco, pode ter esperneado um pouco, pode ter tentado atrapalhar um pouco, mas você aceitou Jesus e vai para o céu. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Não pode impedir. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz isso. Não pode impedir. O que significa? Que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, depois de 1000 anos preso. Esse pouco tempo retrata o período da tribulação, da grande tribulação. Nós já falamos isso. No período mais tenebroso da história, no período de apostasia, no reinado do anticristo. Nessa hora, essa corrente vai ser solta, que eu creio que é na hora que o Espírito Santo vai embora, que o Espírito Santo volta para o Pai, que ele fica Satanás fica liberado para agir aqui. Esse tempo antecede a segunda vinda de Cristo. O que significa, então, os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Esse capítulo usa várias figuras: o abismo, a corrente, a prisão e também o milênio. Então esse número 1000 sugere um período completo, um período inteiro. Isso quer dizer entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Assim como Jesus Cristo veio a primeira vez na plenitude do tempo, isso quer dizer quando tudo estava preparado, o mundo estava preparado naquela hora para receber o Salvador, o mundo também vai estar preparado para receber a segunda vinda de Cristo. Aleluia, glória a Deus.
Independente se esse período é longo, se esse período é rápido, nós não temos como medir, mas o Senhor sabe de todas as coisas, aleluia. O período que Cristo está reinando até colocar, o Senhor vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, aleluia. Esse período do milênio precede o juízo, e o juízo é um ensino geral das Escrituras, e ele segue imediatamente a segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 25, 31, Romanos capítulo 8, versículo 20. Glória a Deus. Vamos para o segundo quadro. Segundo quadro, o reinado dos salvos com Cristo. Quem é salvo aqui? Então é você que vai reinar com Cristo, ou é você que está reinando com Cristo. Versículo 4. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar os que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram, repete comigo, vi as almas, aleluia, dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. Os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. A segunda morte não tem poder nenhum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus. Tem algum sacerdote aqui? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele pelo período de 1000 anos, a destruição total de Satanás. Amados, está dizendo aqui da primeira ressurreição. E os que ressuscitam primeiro vão reinar com Jesus Cristo. Reinarão com Jesus Cristo pelo período de 1000 anos. Como eu já expliquei, o período de 1000 anos é um período completo. Isso é, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Como nós estamos no meio desse período, nós estamos reinando em Cristo. Aleluia. Aleluia. Esse período não é na terra, é no céu. Presta atenção comigo. A palavra trono. A palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes. 67 vezes. 47 no livro de Apocalipse. De 67 vezes que ela aparece, 47 é no livro de Apocalipse. Apenas 3 vezes das 67 vezes que ela aparece, apenas 3 vezes ela é um trono aqui na terra. E todas as vezes que se fala desse trono aqui na terra, fala do trono de Satanás. Fala do trono do anticristo. Apocalipse capítulo 2, 13, Apocalipse capítulo 13, 2 e Apocalipse capítulo 16, 10. 3 vezes, todas as 3 está falando de Satanás, não está falando de Jesus Cristo. Sempre que quando a palavra trono aparece em Apocalipse, fora essas 3, que é de Satanás, é trono no céu. Amém? Lá no céu. Não existe neste capítulo nenhuma referência a um trono na terra de Jesus, muito menos a um trono em Jerusalém, como muitos pregam que Jesus Cristo vai assentar no trono lá em Jerusalém. Não está na Bíblia isso. Essa cena, ela não ocorre aqui na terra, ela ocorre lá no céu. Lá no céu. Presta atenção, são almas reinando, não são corpos reinando. Não são pessoas reinando. Esse reinado não pode ser aqui na terra, é no céu. João vê almas reinando. Essas almas são as mesmas descritas no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. As almas reinam, as almas reinam. Isso quer dizer, na hora que o santo, quem é santo aqui? Na hora que um santo morre aqui, ele vai para junto de Jesus Cristo. Ele vai estar lá junto com Jesus, fazendo o quê? Reinando. Isso é, o tempo da morte e a ressurreição se dará na segunda vinda.
esse período intermediário. Isso quer dizer, depois da ressurreição, os salvos reinarão em corpo e alma. Isso já está lá no 22. Presta atenção, reinamos em Cristo Jesus, mas depois haverá a ressurreição dos corpos. Jesus está no céu, calma que eu vou te explicar. Jesus está no céu, e eu vou falar igual o pastor Giba. Se você não está entendendo, a culpa não é minha, eu estou me esforçando para te ensinar. Aleluia, glória a Deus. Jesus está lá no céu, ele não está na terra, e as almas estão reinando com ele. Os pré-milenistas creem que Cristo desceu do céu no capítulo 19, e que este reinado sucede à segunda vinda. Contudo, o ensino geral da Bíblia não é esse contexto, não traz esse contexto no livro de Apocalipse, e isso prova o contrário. O crente, quando morre, ele vai morar com Jesus, amém? Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 22. Quem quer ir morar com Jesus aqui? Aleluia. Está com medo de morrer? Fica com medo não, hein? Fica em santidade e vai lá. Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Atestam isso. Quando um cristão morre, vai morar com Jesus. Glória a Deus. Qual é a missão daqueles que estão reinando com Jesus Cristo? Presta atenção. Eles estão assentados em tronos para julgar. Os santos vão julgar as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 19, 28. Os santos vão julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2. E os santos vão julgar os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 também. Jesus promete aos vencedores, isso quer dizer aqueles que morrerem salvos, que eles se assentariam com ele em seu trono. Isso está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Os salvos estão com ele no Monte Sião, Apocalipse capítulo 14, cantando diante do trono, capítulo 14, versículo 3, capítulo 15, versículo 3, e verão a face de Deus. Nós vamos falar isso no capítulo 22. Os salvos que morreram, que estão com Cristo, eles estão participando da glória de Cristo, reinando com Cristo. Os salvos estão no céu com Cristo em glória. Apocalipse capítulo 7. Estas almas, esse povo eleito que está lá, essas almas celebram a vitória de Cristo sem cessar. Aleluia, glória a Deus. Quem são esses que estão reinando com Cristo? Quem são esses que estão reinando com Cristo? Quem são esses que estão reinando com Cristo? Você está com vergonha de reinar com Jesus Cristo? É toda a igreja. A igreja reina com Jesus Cristo, amado. A igreja, todos aqueles que partem para a glória, reinam com Jesus Cristo. Todos os salvos, todos aqueles que morreram pela palavra de Deus, todos aqueles que não renunciaram à palavra de Deus, todos aqueles que mudaram de vida, que se arrependeram das obras mortas, todos aqueles que não cedem aos desejos da carne, todos aqueles que lutam contra o pecado, todos aqueles que desejaram viver para Cristo, aleluia, glória a Deus. Todos esses reinam com Cristo. Agora os outros mortos, ou seja, os incrédulos, aqueles que não creem em Cristo, eles não tornarão a viver até que Jesus Cristo volte. Nesse período, eles entram na segunda morte. Eles vão entrar na segunda morte. Qual é o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Calma que você já vai entender agora. Quem morre uma vez fisicamente, quem morre uma vez fisicamente, ressuscita duas vezes. Uma espiritual e outra corporal, quando Jesus Cristo vier. Quem aceitou Jesus aqui? Quem morreu para o mundo? E foi para a tumba? Foi para o caixão? Hã? Aquele momento o teu espírito foi recriado. Essa é a primeira ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Essa é a primeira ressurreição. Amém? Agora você ressuscitou no espírito.
Teu espírito estava morto. Ele nasceu de novo. A primeira ressurreição. Agora você vai ressuscitar uma outra vez, corporalmente. Agora, quem morre 2 vezes fisicamente, isso quer dizer, morre uma vez aqui na terra e o corpinho bonitinho, sarado, malhado, pintado de alguns, que não tem Jesus Cristo, aleluia, a terra vai comer, glória a Deus, vai ressuscitar e vai queimar no fogo do inferno, eternamente. Morre 2 vezes, ressuscita uma vez, essa vez é para o juízo. Morre 2 vezes, ressuscita uma vez. Ou você morre 2 vezes, ou você ressuscita 2 vezes e só morre uma vez. Glória a Deus. Conseguiu entender? O cristão que aceitou Jesus, ele ressuscita na hora que ele aceita Jesus, na hora que ele se converte. O espírito dele foi recriado. Esse espírito não morre mais. Esse espírito é eterno. Mas ele vai ressuscitar uma vez. Mais uma vez, corporalmente, para passar a eternidade com Jesus Cristo. Mas aquele que não tem Jesus, ele morre uma vez e vai ressuscitar e vai morrer de novo. Amém, queridos? O que eu estou te falando está apoiado pelo texto João capítulo 5, versículo 24, João capítulo 11, versículo 25, Romanos capítulo 6, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 6 e Colossenses capítulo 3, versículo 1. Não dá para a gente ler todos os textos, mas depois você vai lá e confere que é isso que eu estou te explicando. Essa é a primeira ressurreição, ela é espiritual, é na hora que você aceita Jesus. Quem não passa por essa ressurreição espiritual morre 2 vezes. Física e eternamente. Glória a Deus. Todos quantos são regenerados, ressuscitaram com Cristo. Todos aqueles que aceitaram Jesus, ressuscitaram em Cristo. Aleluia. Essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é a posterior. Essa é quando Jesus Cristo for julgar tudo. A frase, a primeira ressurreição, se refere à ressurreição espiritual. É uma forma de descrever o novo homem, a nova criatura, aquele que nasceu de novo, aquele que abandonou as velhas práticas, aquele que luta contra o pecado, que não quer mais viver no mundo, que quer viver em santidade, que quer viver para a exaltação de Jesus Cristo, quer viver para o reino de Deus, amém? Então, os mesmos mortos, suas almas estão reinando no céu, aleluia. Mesmo quando um crente morre aqui, quando um crente fecha os olhos aqui, por isso que quando um crente morre, às vezes é um amigo, é um parente, é um ente querido, e você se sente tristeza, porque você gostava da companhia dele. Mas na verdade a gente tinha que dar uma festa quando um crente morre, porque é mais um que foi morar com Jesus, é mais um que foi se assentar no trono, é mais um que foi reinar. Glória a Deus. E isso está apoiado em Filipenses capítulo 1, 23, Filipenses capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 2, 12 e Apocalipse capítulo 3, 21. Glória a Deus! Vamos para o terceiro quadro. A derrota final de Satanás, aleluia! Pô, que tristeza de vocês, hein? Vamos lá de novo, volta aí. Vamos lá. A derrota final de Satanás. Amém, glória a Deus, isso é motivo para festejar. Versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, isso quer dizer, quando se completar o tempo entre a primeira e a segunda vinda, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Aqui é Jerusalém. Todavia um fogo desce do céu e as devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta já estavam lá ardendo. E aí agora nessa hora Satanás vai para junto deles. Eles serão atormentados dia e noite por séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos explicar.
Presta atenção. Essa batalha final de Gog e Magog, ela é a mesma batalha descrita no capítulo 19. É um equívoco pensar que se fala de duas batalhas finais. Não existe, é uma batalha só. Todas as vezes que se existe a batalha, é uma batalha só que de ângulos diferentes. Então, a batalha que está descrita no capítulo 16, versículo 14, no capítulo 19, versículo 19, e no capítulo 20, esse que eu acabei de ler, é a mesma batalha. Então, isso quer dizer, quando lá no capítulo 16 chama de Armagedon, é a mesma batalha com Gog e Magog. É a mesma coisa, só que de ângulo diferente. Gog e Magog, para vocês saberem, não ficarem pensando que é dois bichos, não é não. É dois povos, amém? E outra vez eu vou pregar isso aqui e vou explicar. São dois povos que vêm lutar contra o povo de Deus. A juntar o resto do mundo, quem não crê em Jesus Cristo, para lutar contra a igreja. Então, não são três diferentes batalhas, é a mesma batalha. Temos aqui a mesma batalha. Nesses três casos, a mesma batalha do Armagedon. O ataque final das forças do mal anticristã contra a igreja. Então, no capítulo 16, o Armagedon do capítulo 16, versículo 16, e Gog e Magog é a mesma batalha. A derrota final dos inimigos de Deus. A derrota final dos inimigos de Deus. Amém? A derrota final dos inimigos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Embora os inimigos de Deus sejam derrotados em descrições diferentes, eles caem todos no mesmo momento. Tudo é na mesma hora. São aniquilados naquele momento. A queda da grande Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios, daqueles que foram selados pela besta, todas elas acontecem na mesma hora, no mesmo tempo, na hora da segunda vinda de Cristo. Embora os relatos sejam em textos diferentes. Precisa entender esse detalhe, senão faz confusão na cabeça. Por isso que muita gente lê o Apocalipse e não consegue entender o que está acontecendo. Amém, queridos? Aleluia! Quando Jesus Cristo volta, acaba a batalha. Aleluia! As figuras usadas por João ensinam lições claras, que eu vou te falar alguma coisa agora. Gog e Magog descreve a batalha final contra o povo de Deus. Isso está em Ezequiel 38, 39. Essa é uma descrição da última batalha contra o cordeiro e a sua noiva. Quem é o cordeiro? Vocês estão em dúvida quem é o cordeiro? Quem é a noiva? Quem é a noiva? Aleluia, glória a Deus. Então, o Armagedon, a grande tribulação, é tudo acontecendo nessa hora, no mesmo tempo. É o pouco tempo que Satanás foi solto. É o pouco tempo que soltou a corrente de Satanás, para que ele pudesse agir. Esse é o período mais tenebroso da história do homem na terra. Será o período mais tenebroso, mais amargo da história. Que o cristão que estiver vivo segura a onda. Porque ele vai estar solto, livre para atuar, para batalhar. Mas mesmo que tudo indique que a igreja vai perder, mesmo que tudo indique que Satanás vai reinar, Jesus Cristo virá, amém? Jesus Cristo virá. E essa batalha será uma batalha contra um exército numeroso, muito grande. Isso quer dizer, todo aquele que não se rendeu a Jesus Cristo, todo aquele que não aceitou Jesus Cristo, todos esses povos, todos eles estarão contra a igreja. A perseguição será mundial. E o último ataque de Satanás será contra a igreja. Na igreja. Mas a gente precisa corrigir algumas coisas do que vem sendo falado. Porque são duas realidades que a igreja vem misturando. Primeiro, que eu quero corrigir, é o otimismo irreal. Repete comigo, otimismo irreal. Sabe, existe uma parte dos cristãos que são otimistas demais, além da conta.
Então eles creem que porque aceitaram Jesus não ficam mais doentes, porque aceitaram Jesus não passam mais por aflições, porque aceitaram Jesus as pragas não chegam mais à sua tenda, porque aceitaram Jesus não podem passar por privações, porque aceitaram Jesus não... Enfim, está errado isso. Nesse mundo tereis aflições, amém? Tem que se apoiar na palavra. Então, o mundo, nesse tempo do fim, ele não vai ser o paraíso. Na verdade, a vida cristã aqui na terra não é um paraíso. Ela é marcada por profunda tensão. Porque todos são contra o crente, contra o cristão. Todos. É tanta gente contra o cristão que tem até cristão contra cristão. Quem já viu aqui um crente falando mal de outro? Quem já viu um crente falando mal do outro crente? Quem já viu um crente falando mal do crente de outra igreja? Quem já viu um crente falando mal do crente da mesma igreja? Misericórdia. Misericórdia. Para você ver como que é tanta gente contra o crente. É tanta gente que ele mesmo é contra ele. Aí você quer... Que otimismo é esse? Vamos frear esse otimismo. Entender que esse tempo aqui é uma peregrinação. Foi falado isso no domingo. É só um tempo. Lá sim. Lá é perfeito. Lá no céu é o paraíso. Amém? Então vamos corrigir isso. A outra coisa que eu quero corrigir é o pessimismo doentio. Repete comigo. Pessimismo doentio. Tem crente, meu irmão, que é difícil ficar perto dele. Porque ele é pessimista demais. Quando eu era criança, isso tem algum tempo, tinha um desenho que tinha uma raposa. Eu tentei lembrar hoje o nome da raposa para procurar na internet, mas não achei. Mas alguém acho que só o Ernesto, né, que é do meu tempo aqui. Não tem mais ninguém. Meu Deus. Hein? Essa raposa, tudo estava ruim. Nada ia dar certo. Como é que é? Ela falava isso aí. Eu tentei, mas não... Não. O Catatá é um amigo do Zé Comé, pô. Não, era uma raposa que tudo estava ruim. Tem crente que é assim também. Tudo está ruim, nada vai dar certo. Não, tudo. Vem, se liga em mim aqui. Não importa a fúria de Satanás. Ele está amarrado. Não importa o quão numeroso seja o exército inimigo. Não importa. Não importa o sofrimento, a aflição ou a privação que nós passemos. A vitória é de Jesus Cristo, amém? A vitória é de Jesus Cristo. E sabe o que Jesus Cristo fez com a vitória? Entregou para a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Aleluia. Então, independente do que a gente passe, nossa vitória é nele. Amém? Nossa esperança é ele. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos achar um meio termo. Glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia. A derrota dos inimigos, a derrota dos ímpios, a derrota de Satanás, ela será repentina para eles, porque nós já estamos esperando. Eles não estão esperando não, mas vai acontecer a derrota deles. E será completa. A derrota imposta é uma ação direta de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz que Cristo mata o homem da iniquidade com o sopro da sua boca, na manifestação da sua vinda. Ei! Jesus Cristo vence Satanás novamente, acaba com tudo, com um sopro da sua boca. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, capítulo 10, diz que Satanás também foi lançado no lago de fogo. Esses três são lançados juntos, são atormentados juntos para sempre. Aleluia! Enquanto a igreja está celebrando, a igreja está festejando, a igreja está contemplando a majestade do Senhor. A derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo.
Satanás, como Satanás é o agente principal do mal, sua derrota é descrita em último lugar. Por isso que acontece assim. A sua condenação será eterna. Satanás não é rei nem no lago de fogo e enxofre, nem lá no inferno ele é rei. Ele não é rei em lugar nenhum, ele não manda em nada. Quem manda em todos os lugares é Jesus Cristo. Todo joelho vai se dobrar para Jesus Cristo. Até Satanás vai ter que se ajoelhar para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e para os seus anjos. Mateus 25, 41. Amém, queridos? Vamos para o quarto e último quadro. Estou falando que é o último, para você pensar que está acabando e dar uma relaxada aí na cadeira. Aleluia. Calma que eu estou dentro do meu horário ainda, hein? Versículo 11. O último é o juízo final, amém? Versículo 11. Em seguida, observei um grande trono branco. E aí é o título da mensagem. Em seguida, observei um grande trono branco. E o que estava assentado sobre ele, e a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Alguns livros foram abertos e então abriu-se um livro, um outro livro, o livro da vida. O livro da vida. E os mortos foram julgados. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. O julgamento é pelo que está escrito no livro. De acordo com as suas obras realizadas. Mais uma vez, falando de obras realizadas. Versículo 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinham feito. Então, a morte e o Hades também foram atiradas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado, e todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Até aí. Cristo se assenta no grande trono branco, como juiz. O trono branco é branco porque fala da santidade do Senhor e da justiça, do juízo, do julgamento. O julgamento é o julgamento justo. Não há corrupção. Jesus Cristo, perfeito, onisciente, onipotente, onipresente, sabe de todas as coisas. Ele julga. Diante dele, todo o universo se recolhe. O mar e a terra fugiram da presença. A terra, ela será redimida ao seu cativeiro. Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer. Capítulo 20, Atos capítulo 17 e João capítulo 5, 22. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado, aqueles que rejeitaram Jesus como seu mediador, como seu intercessor, aqueles que rejeitaram Jesus como seu salvador, aqueles que rejeitaram Jesus como seu Senhor, aqueles que rejeitaram Jesus como seu Rei, aqueles que rejeitaram a Jesus terão que comparecer diante de Jesus Cristo como juiz. E todos os mortos serão ressuscitados para o julgamento.
Aqui não se trata apenas dos ímpios, mas também dos santos, amém? E nessa hora o corpo é glorificado, dos santos, de todos os tempos. Nessa hora nós vamos ver geral: Elias, Moisés, Eva, Adão. Tem uma conversa séria com a Eva. Acho que todo mundo vai ter uma fila. Vai ter uma fila. Jesus Cristo. Mas vai estar todo mundo lá. A ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica, como eu já falei antes. Daniel capítulo 12, João capítulo 5, João capítulo 6, João capítulo 11 e Atos capítulo 24. Uma única ressurreição geral de todos os mortos, de todos os tempos. Então aqueles santos que estão lá reinando com Cristo também ressuscitarão nessa hora. E todos aqueles ímpios que estão na sepultura, que não foram reinar com Jesus Cristo, também vão ressuscitar nessa hora. É uma convocação geral. Crentes e ímpios, todos juntos, ressuscitam no mesmo dia, na mesma hora. O julgamento será universal. Ei, o julgamento será universal. Mas o julgamento também será individual. Universal porque é para todos. Individual porque ninguém vai escapar. Todos serão julgados. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém vai escapar. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Este julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos. Todos serão julgados segundo o que está escrito no livro. Seremos julgados pelas nossas palavras. Seremos julgados pelas nossas obras. Seremos julgados pelas nossas omissões. Seremos julgados pelos nossos pensamentos. Seremos julgados pelas nossas atitudes. Seremos julgados até pelo que deixamos de fazer. Seremos julgados por tudo, por toda a nossa vida. A graça de Deus e a responsabilidade do homem caminham juntas. Presta atenção, a graça do Senhor e a nossa responsabilidade caminham juntas. Tem muito crente se tornando irresponsável, se apoiando na graça. Elas caminham juntas, amém? Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pelas obras todos serão indesculpáveis diante de Deus. O juízo final será diferente dos tribunais da terra. Lá terá um juiz, mas não terá jurado. Lá não terá acusação. Lá não terá defesa. Lá não terá sentença. Lá terá sentença, mas não terá apelo. A única maneira de se escapar desse julgamento, a única maneira de se escapar desse julgamento é entregando a sua vida para Jesus Cristo. Não há outra maneira de escapar desse julgamento. Porque os santos, eles estão nesse julgamento, mas não é para ser julgado. Você, quando aceita Jesus, você já foi julgado e declarado inocente pela graça do Senhor. Você está lá para julgar junto com Jesus Cristo. O critério para a salvação não é as obras, mas a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Por isso que o livro é aberto. O livro da vida é aberto. Quem não tem o nome escrito nele, será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. O objetivo de todo ser humano não deveria ser casar, criar filho, formar, comprar casa, comprar carro. O objetivo de todo ser humano tem que ser o nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida. Isso nos mostra que os salvos estão participando do julgamento. 2 Coríntios capítulo 5, Romanos capítulo 14. Os que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados dentro do lago. É a segunda morte. Somente os salvos terão seus nomes no livro da vida.
Filipenses capítulo 4, Apocalipse capítulo 13, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 21 e Lucas capítulo 10. Tudo isso dá apoio. A própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Presta atenção, já está Satanás, já está o falso profeta, já está o anticristo, já estão lá. Agora Satanás, agora o Senhor lança lá a própria morte. A própria morte é lançada. Presta atenção que a morte é o estado e o Hades é o lugar. Esses dois estão conectados. Apocalipse capítulo 6. Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, finda também a autoridade que exercia sobre o tempo. Acabou o tempo cósmico. Acabou o tempo Cronos. Não há mais contagem de tempo. Entramos na eternidade. A morte, o último inimigo, é vencido nessa hora. O inferno é o lugar onde aquele que não tem Jesus vai ser atormentado para sempre, eternamente. Depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre o corpo e a alma. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos será completa e final. E os tormentos dos inimigos de Deus serão eternos. Os inimigos de Deus, aqueles que não têm Jesus Cristo, serão atormentados eternamente. A Bíblia não ensina universalismo, que alguns pregam, de que Jesus Cristo morreu por todos e está tranquilo, vamos viver a vida, que o preço já foi pago. O preço foi pago para quem crer nele. O preço foi pago para quem obedece à sua palavra. O preço foi pago para quem se rendeu a ele, para quem vive nos princípios dele. E a Bíblia também não prega o aniquilamento. Isso quer dizer deixar de existir. Existe uma penalidade eterna. O sofrimento dos ímpios no lago de fogo e enxofre é indescritível. Lucas capítulo 16. O lago de fogo é um estado e é um lugar. Enquanto os salvos têm os seus nomes escritos no livro da vida, os ímpios estão sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Enquanto a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, vão para o céu, vão reinar com Cristo, vão celebrar, vão viver uma eternidade de intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aqueles que desejaram viver esses poucos anos aqui na terra do jeito que bem queriam, vão queimar eternamente no lago de fogo e enxofre. Feche seus olhos se você puder, em nome de Jesus. Aleluia. Você tem convicção que teu nome está no livro da vida? A palavra é perfeita e ela nos ensina tudo. O que será de uma vida boa, idônea, paga seus impostos, correto, dá oferta, dá esmola, faz caridade, mas que não obedece à palavra de Deus, que não tem os princípios do reino de Deus, as obras só contam para quem é salvo. Para quem é salvo, as obras se transformam em galardão no céu. A palavra diz: serão recompensados pelo que fizeram por Jesus e para o reino. Por isso eu quero incentivar
a você a se consertar diante de Deus. Você não sabe quanto tempo te resta de vida. Ninguém sabe. Mas se você morresse hoje, para onde você iria? Para onde você iria? O que seria da tua eternidade? O que seria da tua eternidade? Você está preparado hoje para o dia do juízo? Você estaria julgando ou você estaria sendo julgado? Porque você estaria no corpo de Cristo, em Cristo, julgando os anjos, julgando as 12 tribos, julgando aqueles que não aceitaram Jesus, ou você estaria sendo um dos julgados? Você está seguro de que você está debaixo do sangue do Cordeiro? Ou você ainda anda sobre um peso de condenação pelos pecados? A palavra de Deus nos diz que o dia é hoje, a hora é agora. Se ouviu a palavra de Deus, não endureças o coração. Aceita o Senhor como teu único Senhor e Salvador. Se arrepende da vida de pecado, se arrepende das obras mortas e se rende ao único, ao poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, amados, quantas pessoas que nós conhecemos e que não têm Jesus Cristo? Quantas pessoas que nós sabemos que se hoje morrerem, não vão ser salvas? Não adianta vir com essa conversa, quem julga é Deus. É lógico que é Ele. E Ele vai julgar aqueles que não têm Jesus Cristo. Porque quem tem Jesus Cristo já foi inocentado, já foi declarado inocente. Às vezes o nosso coração tenta nos enganar, porque a pessoa é boa ou porque nós amamos ela. Mas se ela não tem Jesus, vai para o inferno. Não há possibilidade. A palavra é muito clara, é duro, é triste, mas essa é a verdade. E eu queria deixar esse recado hoje. Primeiro, que você se firme em Jesus Cristo, se firme na palavra, se firme nos princípios da palavra, se firme na igreja, se firme dentro do corpo de Cristo. E lute pelos teus entes queridos, lute pelos teus amigos que não têm Jesus, pelos teus vizinhos, por todo aquele que passar por você. Lute, porque não haverá muito tempo. Não haverá, as profecias todas estão se cumprindo. E a igreja precisa ser relevante. A igreja precisa acontecer. A igreja precisa avançar. A igreja precisa fazer o que tem que ser feito. Santidade. Se revista da armadura de Deus, ouça o Espírito Santo e vá para a guerra, porque a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é nossa. E nós precisamos fazer o que tem que ser feito agora. Essa é a hora, o dia é hoje, a hora é agora. Que você faça o teu acerto com o Senhor nessa hora. Que você adore, que você louve, que você se conserte e que você saia daqui cheio do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Glória, 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 glória ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido. Glória, glória, glória a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.